Fala galera, mais um dia, mais um vídeo e aí como é que vocês estão? Começando mais uma semana aqui e hoje eu quero comentar um pouco sobre o que aconteceu, né, no início dessa década aí, né, essa surpresa que nós tivemos. Eu não sei qual é que é do YouTube com relação a esse tema, parece um tema sensível demais para o YouTube, mas enfim, aconteceu e e eu tô falando, né, da pandemia, do Covid, foi tipo assim, realmente um momento muito difícil, eu acho, para todo mundo, né? A gente esperava ficar tipo uma semana, 2 semanas dentro de casa e acabou se estendendo por todo aquele tempo e, enfim, impactando a vida e a economia mundial, né? A vida das pessoas de todo lugar do planeta Terra. Cara, eu tava fazendo umas análises gráficas aqui e realmente pensando sobre esse assunto, cara. E eu acredito que este momento que a gente viveu lá, esse momento que a gente viveu em 2020, foi ah, vai ser considerado assim no futuro daqui para frente, para mim, na minha visão, um marco na economia, um marco na história do dinheiro da humanidade mesmo, realmente, assim, tipo, é, foi uma coisa impactante e tal, e naquela época eu ainda pensava, ainda tinha essa cabeça meio burra mesmo de, nossa, a gente vê economia depois, né? Tipo, são as vidas que estão em jogo, são vidas de pessoas que estão em jogo. E realmente a pandemia, é, infelizmente, causou muitas fatalidades, né? A Covid não era gripezinha, não era bobeira, realmente era um vírus problemático e até se tem a discussão aí de que foi ou não uma coisa acidental, enfim, teorias, inclusive teorias da conspiração, e não quero tanto entrar nesses detalhes, mas e questão lá da vacina também e tal, de tem gente que não é a favor, enfim, tem muito dessas questões, né? Também relacionada à pandemia. Mas o ponto que eu quero abordar mais aqui, chamar a atenção, é como esse acontecimento foi grande e como ele impactou o mundo inteiro economicamente. Tipo, como a expansão monetária, estava até fazendo um estudozinho gráfico rápido aqui, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, essa parte azul, é a expansão. Isso aqui é o Bitcoin, né? Tá fazendo uma comparação de como que uma análise de como quando a expansão monetária global sobe, o Bitcoin tende a acompanhar, tende a subir também, né, graficamente. Mas esse pedaço aqui que pega aqui de março ali de 2020, olha como a expansão monetária global subiu, tipo assim, foi um pump gigantesco que ela deu aqui. E eu acredito sim que esse foi, inclusive essa é a ideia do vídeo, né? Tipo assim, compartilhar com vocês que eu acho que esse foi um momento realmente histórico, economicamente falando também. Tipo assim, pra mim vai ser o marco do tipo assim, cara, é a derrocada final do Bitcoin. Tipo assim, a gente tem vários marcos, né? Em 71 a gente teve o, o fim do padrão ouro, né? Então, e foi o boom ali das Fiats, que nada mais é do que consequência, né, do padrão ouro. Por quê? Porque o ouro não tem as características boas o suficiente para funcionar como moeda corrente, então ele foi substituído pelas moedas fiduciárias. E, e eu acho realmente que 2020 foi esse marco do tipo assim, cara, as moedas fiduciárias também não dá mais. Não dá, porque elas partiram do ouro e nem isso elas têm mais, nem esse lastro elas têm mais. E acabou com essa necessidade de se controlar o que estava acontecendo ali na pandemia. O, o governo acabou, os governos, né, os estados, acabaram traindo
a energia monetária das pessoas, dos cidadãos. Então, tipo assim, criando dinheiro do nada, empréstimos do nada, que quem vai ter que pagar, que quem paga no final das contas é o povo, é o próprio povo. Então a gente começa a ver a gente sendo economicamente destruído aos poucos. Mas esse aos poucos acaba que é rápido, sabe? Tipo assim, eu fico de cara. Como as coisas as coisas pedem valor muito rapidamente. Tipo, como as coisas encarecem muito rápido. E você fala, pô, tá caro aí, tá caro. Aí você vai lutando cada vez mais para tentar gerar receita. Tipo assim, pega hora extra no trabalho, pega... Eu até tava assistindo ontem o primeiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror. Vocês já assistiram? É da hora. Eu vi só o primeiro episódio, eu achei bacana o episódio, é da hora. E faz a gente pensar, aquele episódio lá, por exemplo, não vou dar spoiler do episódio aqui, assista aí depois. Mas, tipo assim, faz a gente pensar também nesse sentido da pessoa correr atrás do dinheiro. Tipo assim, velho, preciso fazer tudo para dar conta. E não é para gerar uma receita, para dar o passo além, para melhorar de vida, para subir. Não, é para, tipo assim, tentar manter o padrão de vida. E isso é muito triste, é desesperador. E tem gente que desiste, tem gente que vai pro crime, tem gente que, né, ela mesma. Então, tipo, é horrível, é algo horrível. E é uma consequência da inconsequência desse flood de dinheiro, desse exagero de impressão monetária, de criação de dinheiro sem valor nenhum, que é injetado na economia. Isso destrói as pessoas, isso mata as pessoas. Isso que é algo que eu não tinha consciência 5 anos atrás, né? Na época lá da pandemia. E eu fico, tipo assim, caramba, mano. Eu não tinha essa consciência e as pessoas ainda não têm essa consciência, ainda não percebem que essa questão de economia, né, questão de energia monetária, impacta na vida das pessoas diretamente. É um murrão no meio da cara. Só que parece um problema que é o governo que tem que resolver, é o Estado que tem que resolver. E não é. E não é. E aí a gente coloca a responsabilidade, a gente passa a nossa responsabilidade de tomar conta de nós mesmos e dos nossos, da nossa família, do nosso meio ali, e coloca no lombo de outro. Como se eles tivessem como se eles precisassem resolver esse problema e do nada. E não existe do nada. É esse que é o ponto principal. É isso que eu falo no canal aqui o tempo inteiro. Não existe esse do nada, não existe esse governo provedor, não existe. Estava vendo lá que o governo dá uma bolsa para os moleques, incentivar os moleques a ir para a escola. Tipo assim, porra, vai ser o mínimo, você tem que ir para a escola. Se não quer ir para a escola, não, vai ser burrão aí então. Vai se fuder no final das contas. Tipo, não faz o menor sentido pegar dinheiro dos outros e passar para adolescente que tem merda na cabeça, que vai gastar com bebida, vai gastar com merda, tipo assim, não faz o menor sentido. É um surto coletivo. E aí, as pessoas às vezes acham isso normal. É isso que é o natural. E aí, imprimir dinheiro do nada, jogar na economia, foda-se a economia, depois a gente vê a economia. Não era esse o discurso na época? Que inclusive eu comprava burramente. Então, tipo assim, não tem como, não tem o que fazer. E eu acho que com essa explosão que teve o M2, que realmente é o começo do fim. Tipo, as moedas fiduciárias vão chegar ao fim, vão ser destruídas. Não necessariamente destruída no sentido de não
vão deixar de existir completamente, mas vão acabar se tornando obsoletas de alguma forma, porque não serão mais elas que irão ditar o que acontece. Vide o que aconteceu, por exemplo, né, na Venezuela, com a perda total lá do poder de compra da moeda. As pessoas começam a buscar outros caminhos, porque realmente não tem jeito. E a gente já vê hoje no Brasil isso. Tipo, a galera formada de curso superior vai procurar um emprego pagando salário mínimo. Tipo, não dá, não cabe, não faz o menor sentido você investir num estudo, num estudo específico, num estudo superior, né, avançado, técnico ali e tudo mais, se você não vai ter retorno. As pessoas vão começar a acordar e vai ver, porra, velho, isso é burrice, isso não faz o menor sentido. Porque eu consigo fazer um trabalho braçal, um trabalho que não exige nenhum tipo de estudo e vou ganhar 2 vezes mais, 3. Tipo assim, as coisas param de ter sentido. As coisas param de valer a pena. As coisas deixam de... O incentivo econômico deixa de existir. E isso é basicamente o fim. Né? Você fica vendo as pessoas reclamando lá dos nem trabalha nem estuda, e os moleques tá... tem um monte de coisa na internet do pessoal rindo aí, dos moleques procurando emprego, aí os moleques vai exigir um monte de coisa e tal, tipo, pô, os moleques folgados e tal. Mas, cara, isso é consequência do sistema falindo, do sistema caindo. Tipo assim, você vai culpar o moleque que o moleque não quer acordar cedo, sair da cama para ganhar R$ 1.500? Que ele não consegue pagar um aluguel para morar sozinho e comida dele, tipo assim. Não faz sentido, não vale a pena. Então, é isso. A gente vive esse reflexo do que explodiu em 2020. E a gente vai continuar vivendo e estando cada vez mais próximo do fim das moedas fiduciárias. E quem se agarrar a elas tá fudido. Esse é o resultado será, vai colher desgraça na vida. É assim. É isso, galera. Valeu por chegar até aqui. Deixa o like no vídeo. Eu tenho que lembrar de pedir o like no início do vídeo, que aí a galera lembra, né? Às vezes a pessoa não vê até o fim aqui, pronto, já era. Fiquei sem like no vídeo. Mas dá o like aí, ajuda na divulgação do canal. É o botãozinho belezinha aí. E compartilha também o canal com alguém, com algum amigo e tal, que você acha que pode se interessar nesse tema de economia, Bitcoin e várias coisas que eu falo aqui no canal. E é isso. Valeu então. Eu volto amanhã com o próximo vídeo. Um abraço e até mais.